E agora é o momento do nosso bate-papo. E como eu disse no começo do programa, o nosso bate-papo hoje é importante, é sério, complexo, difícil, mas de extrema importância. Vamos conversar agora ao vivo, né, com o Dr. Marcionilo Laranjeiras, ele que é psiquiatra, clínico geral, terapeuta cognitivo comportamental, mestre pela USP e também escritor. Junto com o pastor Arival Dias Casimiro, ele escreveu este livro aqui, ó, Saúde Mental e Espiritualidade. E é sobre esse assunto que nós vamos falar com ele agora. Dr. Marcionilo, um bom dia para o senhor, que prazer, que alegria recebê-lo nesta manhã. Eu que agradeço a vocês aí da IPP-TV, eu tenho muito, agradeço a Deus por fazer parte dessa congregação, né, diferenciada, muito, né, de irmãos muito diferenciados. Muito obrigada, viu, doutor? Muito obrigada. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, como eu disse, né, que é um assunto difícil, mas de extrema importância. Sim. Estamos aí no mês de setembro, Setembro Amarelo, que é o mês aí de prevenção do suicídio, valorização à vida. Esse é um assunto, saúde mental. Hoje é um assunto que está bastante em alta, né? Infelizmente. Infelizmente, né? A gente já nas últimas, os registros mundiais de doenças de saúde mental, né, principalmente da OMS, já mostram que há décadas, né, o problema de saúde mental, principalmente depressão, ansiedade, uso de substâncias e compulsões são os problemas, né, os grandes problemas de saúde, né, da humanidade, não só no Brasil, mas na humanidade. E o suicídio, especificamente, é o desfecho que a gente mais teme, que a gente quer evitar, né? E que o Setembro Amarelo, agora, acho que dia 10, a OMS estabeleceu o dia 10 como o dia da atenção mundial ao suicídio, né? Então, a gente tem um foco, né, nos pacientes que estão sob risco, né? Principalmente, a gente sabe que as maiores causas de depressão, de suicídio no mundo são principalmente a depressão, né? A depressão é o nosso foco maior. Os pacientes que usam substâncias também, com ou sem comorbidades com depressão, são também os pacientes que têm um alto risco de suicídio, né? E então a gente precisa estar atentos. É uma condição que é de difícil acesso, né? O paciente, as pessoas normalmente elas não se colocam, né? Elas não procuram um atendimento, elas não se abrem para a família. Normalmente a família tem que pensar, né, antes para poder diagnosticar um paciente com risco de suicídio, né? É um paciente que tem, mas por incrível que pareça, quase mais de 80% dos pacientes procuram atendimento médico ou o atendimento de um profissional de saúde antes de tentar suicídio, entendeu? Então a gente tem uma oportunidade importante como profissionais de saúde, né, para detectar esses quadros antes do desfecho negativo, né, do suicídio. Então a gente tem essa oportunidade, e quanto mais a gente falar sobre o tema, mais a gente instruir a população sobre isso, mais a gente vai conseguir prevenir o suicídio. Doutor, é um assunto muito delicado, difícil, bastante. Tabu, né? Sim. Mas é muito importante. Muitas vezes os noticiários, os jornais, né, não dão esse tipo de notícia para não despertar aí este gatilho em pessoas que estão pensando, sim, em tirar a própria vida. Mas é importante falar sobre isso, né? Porque
Sim. As pessoas, muitas vezes, né, que podem estar nessa situação, encontram em uma entrevista, por exemplo, né, como a nossa, uma oportunidade de procurar ajuda. Só para a gente... Eu peguei uns números aqui, doutor. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida no mundo. E aqui no Brasil, esse número é muito triste. São cerca de 32 pessoas por dia. Doutor, é uma triste realidade. Quais são os sinais, né, que essas pessoas apresentam e que a família, os amigos próximos, os colegas de trabalho têm que ficar atentos para ajudar essa pessoa? Em linhas gerais, a gente tem que prestar atenção num paciente que apresentou uma mudança de comportamento, né? Um paciente que apresentou comumente, né, um quadro de depressão inicial. Ele é um paciente que tinha um humor mais considerado normal, conversava com os colegas, ou em família frequentava a mesa dos jantares, das refeições, tinha um contato social, tinha amigos e tal. E a partir de um certo momento começou a ficar mais isolado, né? Então a gente já tem que levantar um alerta, um sinal amarelo. Esse isolamento pode levar o paciente a um nível de desesperança, e esse nível de desesperança é detectado pela conversa, né? Você consegue identificar se alguém está com esperanças na vida ou não. Se ela de repente ela começa a fazer, eu estou com um problema X, Y, eu não tenho jeito, a coisa não vai caminhar, eu acho que eu não consigo resolver isso e tal. A gente tem que também nessa pessoa pelo histórico dela ou pelo contexto. Por exemplo, o histórico, se houve uma perda recente, perda de trabalho, se houve uma perda de algum ente querido, né? Se ela vem de um contexto, por exemplo, se é uma pessoa que faz parte de minorias, por exemplo, grupos de LGBT, grupo de refugiados, pessoas que perderam propriedades, essas enchentes, essas mudanças climáticas, tufões, e se elas fazem parte, se elas são principalmente homens, tá? Em duas circunstâncias: homens, sexo masculino na adolescência e juventude, ou idoso. E se essas pessoas têm acesso a meios de autoextermínio, por exemplo, armas, tem acesso a veneno, por incrível que pareça, moram em cidades pequenas, né, que utilizam em contato com o campo, fertilizantes e tal. São pessoas que têm, né, um nível de risco maior, entendeu? Então, a gente precisa saber disso para poder se antecipar à condição e tentar detectar. E procurar ajuda, né? Pegar firmemente a pessoa, levar num profissional, né? Levar num profissional de saúde mental, de preferência um psiquiatra, que ele tem treinamento, psiquiatra tem treinamento para lidar com esses pacientes que têm risco elevado de suicídio, né? Para ele fazer uma avaliação do risco e da conduta, que pode ser uma conduta... a gente pode pensar em vigilância domiciliar com a família, se o paciente tem uma rede de apoio, se ele tem uma família suportiva, se ele tem amigos, se ele faz parte de uma congregação, né, de fé, como a gente faz, que isso protege muito o paciente de suicídio, né? Ou então, se o paciente não tiver essas condições de proteção, ou o risco for muito alto, pensar em hospitalização, sim, para salvar a vida dessa pessoa. Uma hospitalização numa unidade psiquiátrica, né, para tirar o paciente, e após a internação após a internação imediata, o paciente também tem um risco alto de suicídio. Então, a gente tem que entender de tudo isso, né? A gente tem que saber que a gente pode detectar, a gente pode, se você tiver instrução, você consegue detectar um paciente sob um risco maior, pode encaminhá-lo para um profissional. Aquele profissional vai introduzir medicamentos que tenham ação anti-suicídio,
bem importantes, são bem eficazes. O paciente entender que a depressão e esses quadros, a maioria são reversíveis. O paciente, comumente o paciente que tenta suicídio, que ele sobrevive, é um sobrevivente, ele se arrepende. Isso é muito importante, tá? Quer dizer, os problemas que ele achou, que os pacientes acharam que eram insolúveis, eles entendem que são solúveis, que é uma questão clínica, é uma questão fatalmente médica, na maioria dos casos, a maioria esmagadora. Então tem que procurar ajuda, tem que procurar um tratamento, né? Que vai fazer a diferença. Você pode estar salvando muitas vidas, assim, entendeu? De pessoas. Entendendo que o suicídio ele vem aumentando no Brasil, na América Latina, no Brasil, enquanto que nos países lá do hemisfério norte existe uma tendência à estabilidade e à diminuição. Então a gente está diante de um problema que a gente precisa prestar atenção no Brasil. Precisa prestar atenção, às vezes está muito perto de nós, né? E temos que fazer a diferença na vida dessas pessoas, não é, doutor? Como o senhor explicou, oferecer ajuda, ouvir a pessoa, que muitas vezes... Às vezes, doutor, me corrija se eu estou errada, mas assim, às vezes a gente até escuta, né, algum caso ou outro e fala, é porque a pessoa tem a cabeça fraca, não está bem, né, da cabeça, mas na verdade não é isso, a gente não pode julgar, né? Essa pessoa está em extremo sofrimento, né? E o ser humano, ele né, vive desde Gênesis, né? Se a gente for voltar lá na Bíblia, em Gênesis, quando o homem conhece o pecado, o sofrimento entra na vida do ser humano. Então, todos nós temos momentos de sofrimento. O que nós precisamos, doutor, é aprender a lidar com essas dificuldades. Tudo tem solução, né? A solução não é acabar com tudo, porque assim, é irreversível, né? Não tem volta. Então, assim, tudo tem solução, doutor? Sim. Se a gente partir do pressuposto, né, que nós somos cristãos, sim, essa é uma resposta que sim, que a gente tem, Deus ele nos dá o suporte, ele é poderoso, ele consegue, ele fez esse mundo, entendeu? Então ele consegue tudo o que ele quiser, ele tem todo o poder, toda a onisciência, toda a onipresença, e ele vai, sim, e ele vai utilizar a graça, né, para a gente tirar a gente dessa situação. O ser humano, de forma geral, ele é um ser sem esperanças, né? A gente tem pouca esperança nas coisas. A gente vive nessa condição. Isso é até importante. Fez-se inquéritos sobre pensamentos suicidas na população geral, na vida. Metade das pessoas já pensou seriamente em tirar a própria vida. Metade das pessoas na população geral. Entendeu? Então a gente não é uma exceção, o risco de suicídio não é uma exceção, a vontade de tirar a própria vida é uma regra, entendeu? A gente em algum momento já pensou nisso, num momento de desespero. Tá? Então, humildade, acho que a gente precisa ter humildade, a gente precisa entender que a gente é fraco, né, que a gente, do mesmo jeito que a gente pode ter problemas digestivos, a gente pode ter problemas cardíacos, a gente pode ter problemas pulmonares, a gente pode ter um problema que essa condição de desespero básica pode levar a gente a ter problemas cerebrais e depressão, né, principalmente se você passou por situações muito complicadas durante a vida ou durante certo tempo. Então a gente tem que baixar a bola, ser humilde, prestar atenção nisso e procurar ajuda, né? Procurar ajuda espiritual, médica, né, psicológica, social, entendeu? E a gente para isso, precisa ter humildade e entender esse tipo de coisa. A gente não está falando de uma condição de um paciente suicida que está no hospital, não, a gente pode passar por isso, entendeu? Qualquer um de nós aqui, e a gente pode ter um caso na família, né, de uma pessoa que está sem esperança, ela precisa de tratamento. O suicídio consciente, só que de uma pessoa que está envolvida num extremo sofrimento, que ela chega a pensar que aquela é a solução, né? A família é muito importante, a igreja, buscar Deus, né, nesse momento. Como é
né, que essa pessoa pode buscar ajuda, né, assim, na família. Não tem que ter vergonha, né, não tenha vergonhas, né, se você está passando por um sofrimento, por um medo, uma angústia, Sim. uma dor, aquela dor que rasga o peito, procure ajuda. Não é isso, doutor? Estou errada? Sim. Exatamente. Não, né? É justamente isso. Procura ajuda, sim. Procura ajuda de um familiar, de um amigo, de um irmão de fé, de um pastor, do médico, a chance de você ser ajudado e de resolver esse problema é muito grande, entendeu? Quer dizer, a maioria das pessoas se arrepende de ter tentado suicídio, entendeu? Imagina uma pessoa que já morreu, que morreu por isso, entendeu? Como é que fica a situação dela. Então é necessário, entendeu? Que você procure ajuda, né? Que a família fique atenta, que a família seja calorosa, que a família tenha uma postura também menos arrogante em relação a essa pessoa, como se ela também nunca tivesse, eu sou uma pessoa que sou forte e nunca vou passar por isso. Não, a gente está sujeito a isso. Se você encontrar uma pessoa, um familiar, um amigo, forneça ajuda, se puder, pegue esse paciente, segure no braço e leve num atendimento, num profissional de saúde mental, num psiquiatra, ou leve numa congregação. Por exemplo, a nossa congregação, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ela é preparada para isso, ela tem pessoas que detectam e que sabem quando essa pessoa precisa de um cuidado médico, entendeu? Eu faço parte dessa congregação que é muito privilegiada, ela é muito diferenciada, entendeu? Doutor, olha, a leitura também ajuda bastante, não ajuda? E o senhor escreveu esse livro aqui junto com o pastor Arival Dias Casimiro, Saúde Mental e Espiritualidade, a importância da fé e da ciência para a saúde mental. Ter a saúde mental, gente, é fundamental para a gente conseguir. Esse livro aqui, doutor, quando vocês pensaram em escrever, como foi? Esse livro ajuda, né, as pessoas, assim? Sim. Como é? Me fala um pouco do livro. Sim. A gente chama a biblioterapia, né, que a gente chama, é como se fosse uma terapia baseada em textos, em livros, que a gente pode fornecer ao paciente. Já é uma biblioterapia, já é muito utilizada na nossa prática, entendeu? Frequentemente a gente entrega algum material para o paciente ler, um material de qualidade. A questão do livro, especificamente, foi a gente ter essa perspectiva, né? O pastor Arival, a gente me chamou, a gente conversou sobre como fazer um manual, para a gente fazer um manual direcionado às pessoas. Esse texto, ele é a gente tentou fazer de forma bem enxuta, ele começa com um caso clínico, alguém que tem aquela condição, a descrição de sintomas, e depois ele fala um pouco a respeito de sintomas em si, do tratamento, a gente tentou cobrir todos os problemas, assim, pelo menos 99% dos casos de saúde mental, muito poucas exceções, de forma prática, para que a pessoa tenha um conhecimento, né, inicial, para que ela possa entender e procurar tratamento. É uma chamada para ação, entendeu? Eu li aquilo ali, eu sei que eu detectei alguém, ou fiz um autodiagnóstico inicial, vou procurar ajuda, entendeu? E ajuda espiritual, ajuda o aconselhamento bíblico, procurar um psicólogo, procurar um médico para alguma medicação, se o caso for grave, né? Então, a gente procurou ser bem objetivo, né? E incluir fé e ciência, né? São são bases do conhecimento humano, né? A ciência faz parte do conhecimento humano, né? Que Deus nos deu essa capacidade de conhecer as coisas, né? E a fé, né? A humildade para a gente entender que existe um ser superior, Deus aí que está na frente de todos, né? Que está na nossa, nos auxiliando, né? Nos observando, nos ajudando. É isso, né? Precisa muito dessa ajuda médica,
né, deste tratamento, como o senhor explicou agora muito bem para a gente, mas nada como também pedir ajuda a Deus, né? E Ele está ali para nos ajudar, fala: Deus, me ajuda a carregar esse fardo, tá pesado para mim, tira esse sofrimento, né? Entregar realmente a vida a Deus. Então, gente, esse livro Saúde Mental e Espiritualidade, ele está disponível na editora Ezion. Você pode entrar lá no site editoraezion.com.br. O livro está disponível. Dê de presente para alguém, não é, doutor, que está precisando. E olha, tem um combo, tá? Eu vou dar mais uma dica aqui, doutor. O livro Transtornos Mentais e Espiritualidade também é do pastor Arival Dias Casimiro e da Roseli Gederk-Chavit. A doutora Roseli. Isso. E os dois juntos, pastor, tem uma promoção agora em setembro por R$ 66,90 na editora Ezion, R$ 66,90. Então, assim, se você, né, algum amigo do seu trabalho, algum parente, alguém que você conheça que percebe que está sofrendo com ansiedade, depressão, algum transtorno aí depois de algum trauma, né, doutor? Presenteie, vai fazer a diferença na vida dessa pessoa, não vai, doutor? Sim, com certeza. Você pode estar salvando alguém, entendeu? De um suicídio, né? Você pode estar orientando, no mínimo procurando tratamento. Então, pode ser decisivo. Ansiedade, depressão, esses transtornos todos que o senhor falou no início da nossa conversa, ou após algum trauma, não generalizando, mas são gatilhos. Tem que tomar cuidado. Começa ali com uma ansiedade, depois pode chegar a este ponto de pensar, né? Uma pessoa que comete o suicídio, antes ela passa por essas doenças. Como é isso? Sim. A maioria dos pacientes que chegam a cometer suicídio, né, elas têm, como eu falei, elas vêm costumam vir de um contexto mais complicado, assim. Uma história de muito trauma familiar, problemas de separação na infância, dos pais, abuso infantil, uma adolescência com uso de substâncias, né? Às vezes ela faz parte de uma minoria, como eu já falei, de grupos de LGBTs, ela faz parte, foram pessoas que mudaram de país, né, motivados por guerra, né, os refugiados, são pessoas que vivem em condições de rua, entendeu? Essas pessoas também têm um contexto, têm uma história contínua, né, uma história de muitos problemas, e quando elas começam a perceber, a gente começa a perceber que o cérebro ele é uma estrutura muito especial, ele é responsivo ao estresse, ao que acontece fora, né? Então, à medida que você vai passando por situações complicadas, por essas situações de estresse contínuo e tal, o cérebro pode vir a sofrer, ele passa a funcionar de forma diferente, passa a diminuir a quantidade de neuroreceptores, entendeu? Então, e ele começa a funcionar mal, e a partir desse momento você pode juntar você já tem uma condição ambiental, um contexto complicado, e você começa o cérebro a adoecer, então você junta sintomas com a condição que você está passando. E aí você pode desenvolver um quadro de depressão, ansiedade, dependendo do nível de trauma que você passou, estresse pós-traumático, toque, pânico, distimia, você pode usar álcool, drogas, entendeu? E aquilo ali, e essa continuação de condições pode levar você a perder isso. De repente, em algum momento, você começou a achar que você não tinha esperança, que você não vai conseguir resolver os problemas, entendeu? Que os problemas são maiores do que você interpreta dessa forma, né? E você não tem uma rede de apoio, você olha ao lado, não tem família, você não tem amigos, os colegas também, você não tem uma congregação de irmãos, de igreja, né? De repente, são essas pessoas que normalmente elas fazem esse caminho até o suicídio. Então, pensando nisso, a gente pode detectar, né, a gente pode detectar entender que alguém não cometeu suicídio
agora, ele tem toda uma trajetória que a gente pode interromper, né? Com família, né? Melhorando as famílias, encaminhando essa pessoa para um tratamento, para uma psicoterapia, para aconselhamento religioso, fazer parte de uma congregação. Quem faz parte de uma igreja, de uma congregação, normalmente se suicida menos, é muito diferente, né? Os três fatores de proteção contra o suicídio são uma família estruturada, né? Mulheres em estado de gravidez também, elas têm um risco baixo, gravidez e puerpério, exceto se ela faz depressão puerperal, isso é um quadro específico, né? Uma minoria, e quem faz parte de uma congregação religiosa, quem tem Deus, quem teme, então são as condições de proteção, entendeu? Então a gente precisa estar atentos, assim, a gente precisa ter em mente essa condição. Primeiro, ninguém está livre disso, todo mundo tem problemas, os problemas são resolvíveis, todo mundo, entendeu? Todo mundo. É uma doença, a gente precisa procurar ajuda de um terapeuta, de um psicoterapeuta, de um psiquiatra, se o quadro for bem grave, procurar ajuda espiritual, frequentar a igreja, procurar ajuda da família, procurar os amigos, entendeu? Isso é que vai fazer a diferença, né? Então a gente tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer e não pode ter vergonha de procurar ajuda. Como o senhor disse, isso que o senhor falou é muito importante. A pessoa não pensa em suicídio hoje e comete amanhã. Tem uma trajetória, ela planeja, pensa. Então tem que prestar atenção. Qualquer sinal, né, diferente, ofereça ajuda, né? E a pessoa que está pensando, busque ajuda também. Isso é muito importante. Eu ouvi um podcast e aí lá dizia o seguinte, né, que de todos os seres, os animais, o único, né, que tira a própria vida, é o ser humano. Nenhum outro animal, nenhum outro bichinho, né, tem essa capacidade. Porque assim, o sofrimento tá na gente, o sofrimento, ele está aqui, então a gente tem que aprender a lidar com esse sofrimento. Doutor, o sofrimento tem que aprender a lidar, tipo, buscar ajuda em Deus, buscar ajuda em Deus em primeiro lugar, depois buscar um tratamento médico, como a gente já disse, mas o sofrimento, ele existe. Sim, ele existe, não é para ficar sozinho sofrendo, isolado, entendeu? Procura ajuda, procura um familiar, procura amigos, procura os colegas, procura os irmãos da congregação. Não fica em casa isolado. Isso é a pior forma de resolver os problemas, entendeu? Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no Tudo Mais. É um assunto de extrema importância. Que bom, né, que podemos hoje falar sobre isso. É um assunto complexo, difícil, sério, mas que podemos falar e ajudar, né, quem pensa, né, em fazer uma coisa tão ruim contra ela mesma, né, essa pessoa faz. Sem dúvida. Muito obrigada pelas suas explicações. Que Deus continue trabalhando muito no coração do Senhor, ajudando as pessoas. Amém. E seguimos aí nessa luta. Que bom que podemos falar sobre isso hoje e ajudar as pessoas. Sem dúvida. Eu que agradeço a participação. A IPP sempre na frente, ela é uma igreja, como eu falei, muito diferenciada. Entendeu? Eu que agradeço a vocês todos aí e agradeço a Deus também pela oportunidade. Tá joia, doutor Márcio Nilo Laranjeiras, psiquiatra, falou com a gente agora sobre esse assunto tão difícil. Então, assim, olhe para o lado, para o seu colega de trabalho, né, para o seu amigo, para o seu primo, tia, tio, filho, seu marido, sua esposa. De repente, alguém está precisando aí de uma mão, né? E Deus também está aqui para ajudar essas pessoas, né, doutor? Que bom, que bom. Sem dúvida. Graças a Deus. Um beijo grande, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no Tudo Mais. Um beijo. Tchau, tchau.